Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Hoje estamos aqui com Priscila Benavides, ela é Microsoft Dynamics 365 FIO na Ateliware Software e já esteve aqui no podcast em nosso episódio 10 de 25 de março de 2020. Era um episódio que deveria ter sido gravado presencialmente aqui mesmo, bem que o estúdio mudou muito nesses quase 5 anos, mas que por conta da pandemia, que na época ainda estava no início, a gente não imaginava que ia ter que ficar sem vir aqui presencialmente por tanto tempo, acabou sendo gravado à distância. Então, quem vai entrevistar ela comigo é a Natália Chaves, estudante do curso de Sistemas de Informação da UTFPR Curitiba e bolsista do Emílias Podcast. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Adolfo? Olá, Priscila. Seja muito bem-vinda ao Emílias Podcast. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tudo bem com você? Tô bem também. Tô muito feliz por estar no Emílias novamente, né? E agora poder ser presencial, né? A gente gravou, acho que foi na segunda semana de lockdown. Uau! Foi bem no comecinho. E eu agradeço a oportunidade, né, de ter me chamado aí de novo para as atualizações. Exatamente. Eu acho que é até importante avisar para o pessoal que normalmente escuta que algumas perguntas a gente não vai fazer porque estão lá no primeiro episódio. Não mudou nada na sua história antes de 2020. Sim. E aí somente a gente vai deixar o link e a pessoa pode ir lá escutar. Então, você é Control Tower em um projeto Microsoft Dynamics 365 FNO, não sei como é que se pronunciou, FE comercial O, pela Ateliware Software. Recentemente eu até estive lá na Ateliware, foi até o que me fez lembrar, parece que a gente entrevistou uma pessoa da Ateliware, porque lá na Ateliware, a sede da Ateliware, quem está fisicamente em Curitiba sabe que a UTFPR Curitiba é no campus, o nosso campus é o campus centro, pelo bairro Rebouças, mas para cá, Batel tem a sede da Ateliware. Bem pertinho, 5 minutos de carro daqui. E tem também a Trio. Sim, que é na mesma sala. E a Trio é uma empresa que usa Elixir em produção. Inclusive, o próximo episódio do Elixir em Foco, no dia que a gente está gravando, não vai casar muito com o esquema do Emílias Podcast, não vai ser com a pessoa da Trio, o David Almeida. Ah, legal. Muito bom. Mas, ok, você pode nos falar um pouco sobre o seu cargo, o que é o Microsoft Dynamics 365 e o que faz quem trabalha com o Microsoft Dynamics 365 FNO? Isso. Então, primeiro, o FNO é de Finance and Operations, né? Então, é um ERP. Ele é baseado principalmente na nuvem. Existem alguns clientes ainda que estão on-premise, né? Com servidor local. Mas a maioria dos clientes que a gente trabalha já estão na nuvem. E ele ajuda as empresas a gerenciar suas finanças, as suas operações. No caso de uma empresa de produção mesmo, né? É a cadeia de suprimentos, processo de manufatura. Então, é um ERP muito completo, tanto na parte financeira, contábil, como na área de produção, até do RH, ele cuida ali de todas as operações. E na onda da AI, né, futuramente, agora já tá tendo algumas automatizações, né, nas operações financeiras para melhorar a visibilidade, facilitar o uso do próprio sistema. E também já é possível, claro, gerenciar todo o processo de uma empresa, inclusive fluxo da parte de logística e tudo mais. E algo que a gente faz bastante é a integração de dados, né? Então, por exemplo, muitas empresas elas têm um portal web com o primeiro contato ali com os seus clientes, né? Então, a gente integra esses dados dentro do Dynamics para que toda a parte financeira seja controlada pelo Dynamics. Então, é muito comum a gente ter a parte de integração de dados, a gente faz isso através de APIs, e de functions. E essas functions é bom que elas podem ser desenvolvidas em diversas linguagens. Já vi functions desenvolvidas em C#, que é o mais comum, assim, de acontecer. Mas também em Python também é possível desenvolver functions que fazem o trabalho ali de conexão entre o Dynamics e outros sistemas para poder transferir os dados. Então, é bem interessante. E também para fazer a saída. Dependendo dos casos, também tem saída de dados em algumas integrações. E em uma consultoria que ela é parceira, Microsoft, a gente tem vários papéis que a pessoa pode atuar, né? Então, tem o papel, às vezes, do consultor funcional, que faz o levantamento dos requisitos, dos processos, ele está mais próximo ali do próprio cliente ou do usuário-chave da equipe, onde está implementando ali o módulo que está implementando o Dynamics. Mas o mais comum são desenvolvedores, né? Então, às vezes, tem desenvolvedores que fazem os dois papéis. O caso da Ateliware é assim, a gente faz tanto a parte de contato com o usuário,
levantamento de requisitos, como também a parte de desenvolvimento. Então, a gente tem um atendimento ali mais centralizado e não temos hoje na Ateliware consultores funcionais. Mas acaba que a gente tem, às vezes, alguma coisa que a gente, né, tira de dúvida com quem já tem mais experiência no processo ou no negócio, às vezes até mesmo dentro do cliente, né? E também tem o papel do consultor técnico, do arquiteto, que cuida mais da infraestrutura, né? Como eu falei, ele é um sistema na nuvem, então usa a nuvem da Microsoft, que é o Azure, e aí precisa, né, ter toda a sustentação disso, né? As atualizações são feitas através também de uma plataforma, que é o LCS, que cuida de toda a atualização de VMs para desenvolvimento, do próprio ambiente de produção, de teste. Então, a gente tem toda essa posição. E aí também tem o gerente de projetos. Daí atua como gerente de projetos, como em qualquer outro projeto, né? Não tem muitas especificações exclusivas do Dynamics, né? E às vezes tem um papel de analista de negócio, mas como eu falei, na Ateliware a gente meio que abrange tudo isso com o desenvolvedor e usa bastante dos usuários-chave do cliente para levantar essa parte dos processos e dos negócios. Você já trouxe um pouquinho, né? Mas fala pra gente o que faz, assim, a Ateliware. Beleza. Então, a Ateliware ela é uma empresa de desenvolvimento de softwares, então além dela dar consultoria para sistemas Microsoft, ela também desenvolve sistemas personalizados, né? Então, de acordo com a necessidade do cliente que procura ela. Algumas coisas, né? Ela desenvolve produtos digitais, né? Aplicativos móveis, web, faz integrações com a API. Ela também ajuda as empresas na transformação digital, então ajuda a empresa a inovar, a melhorar os processos. Eles têm um processo muito legal chamado Discovery, porque às vezes o cliente vem com uma necessidade de implementar tecnologia e nem ele mesmo sabe ainda o que ele precisa, o que realmente vai trazer retorno para o negócio dele, né? Ou então o que vai trazer economia, né? O que vai elevar as vendas. Então esse processo de Discovery da Ateliware é bem interessante porque é um pré-sistema, né? Então antes de entrar com o desenvolvimento de sistema em si, é analisado os processos da empresa para entender qual que é a maior dor do cliente, como que a gente pode resolver isso para trazer os benefícios e resultados o mais rápido possível. E além disso, a Ateliware tem focado muito agora na parte de inteligência artificial, impossível não entrar nesse mercado, né? Então, desenvolvendo POCs, MVPs para algumas empresas. E aí, a Ateliware, ela se destaca, então, por essa abordagem mais artesanal. Por isso, Ateliware, que é de ateliê de software, o que eu acho muito lindo, esse nome. Então, ela trabalha ali de perto com o cliente para desenvolver a melhor solução, handmade, vamos dizer assim, né? Feito a 4 mãos, tanto o cliente como a consultoria. Mas aí eu tive a curiosidade de qual é o porte das empresas que geralmente procuram a Ateliware? Vai desde startup até grandes empresas? Exatamente. A gente já teve clientes e tem de todos os tamanhos que você pode imaginar, assim. Então, e também de várias áreas, né? A gente está no agro, a gente está na educação, a gente está no setor automobilístico. Então, e agora também atuando bastante em projetos internacionais. Recentemente, 2 sócios voltaram da Bélgica, a gente tem atuado em sistemas lá na Bélgica e sistemas europeus. Então, está bem diversificada a carteira de clientes da Ateliware. Muito legal. Então, você está na Ateliware desde maio de 2024, mas antes disso, você já tinha trabalhado lá de fevereiro de 2019 a setembro de 2022. Quem quiser conhecer um pouco mais, tem uma parte dessa história que está contada lá, como você entrou, né, lá no episódio anterior. E no meio do caminho você teve uma experiência internacional, né? Que até eu lembro que você mencionou também algumas coisas e pessoas que estavam tendo experiências internacionais, mas aí pode nos contar como é que foi essa experiência? Sim, é interessante que esse desejo de projeto internacional surgiu mais por causa do meu trabalho voluntário. Eu trabalho para uma organização, que é o jw.org, né, de forma voluntária, e eu trabalhava apenas na área de ensino. E daí eu falei assim, mas eu tenho um desejo muito grande desde criança de trabalhar com a minha profissão para essa organização, né? E essa oportunidade só viria caso eu tivesse inglês, né? E tivesse, assim, aquela desenvoltura no inglês para poder atuar todos os dias, porque o trabalho voluntário na área de tecnologia do jw.org é centralizado nos Estados Unidos, apesar de mais de 50% do time ser brasileiro e às vezes morar lá ou atuar daqui, mas é centralizado nos Estados Unidos, então a base é o inglês, né? E aí eu falei assim, bom, vou focar nisso, vou focar no inglês por causa do trabalho voluntário. Mas ao mesmo tempo eu pensei, se
eu tiver uma oportunidade profissional, né, na área de tecnologia, também em inglês, isso vai casar muito bem, né? E aí eu vou ter já os dois lados ali. Então, era um objetivo duplo. E daí eu consegui uma oportunidade de trabalho internacional primeiro, que foi daí em agosto de 2022. Eu fui para Delaware, ela é uma consultoria belga, e ela trabalha tanto com SAP como com Microsoft. Então, eu acabei indo para atuar com Dynamics mesmo, e trabalhei em alguns projetos ali europeus, né? Então, eu trabalhei com o Reino Unido e trabalhei com a própria Bélgica em alguns clientes. E foi uma experiência bem interessante, porque daí as deles eram em inglês, né? Os alinhamentos, assim, das tarefas, das especificações, tudo em inglês, tudo uma linguagem muito técnica. Eu fiquei muito feliz de alcançar isso, né? E aí, um tempinho depois, eu consegui também entrar no trabalho voluntário com tecnologia para trabalhar lá para a sede do JW.org nos Estados Unidos. E aí, eu tive essa oportunidade também de trabalhar com pessoas de diversas culturas. Assim como no trabalho profissional, como no voluntário, trabalhei com diversas culturas e isso é muito interessante, né? No trabalho voluntário, por exemplo, eu conheci uma pessoa grega. Tipo, quando que você conhece, assim, uma pessoa da Grécia, né? E ela acessava diretamente de lá, né? Tava remota também, igual eu. Então, foi uma oportunidade muito legal, um aprendizado. Tive a oportunidade de trabalhar com C#, que é algo que eu só tinha até então estudado academicamente. Mas aí eu tive a oportunidade de atuar e atuar um pouquinho ali também com automatização de testes dentro do C#. Então, foi uma experiência bem legal trabalhando por um sistema interno que eles têm lá de controle de fotos, de imagens que são utilizadas nas publicações, tanto impressas como do site JW.org. Então, era uma coisa bem diferente, né? Classificação de imagens, tudo isso. Eles estavam aposentando um sistema bem antigo e modernizando ele. Então, foi uma experiência bem legal. Eu fiquei por 1 ano nesse projeto voluntário internacional. E na Delaware, eu fiquei por 1 ano e meio. Mas, e aí veio a curiosidade agora sobre como é que você está na Teleware. Você está remota, você está híbrida? Isso, hoje eu estou híbrida, né? O projeto que eu atendo, ele tem uma demanda de presencial 2 vezes na semana, mas é no mesmo prédio da Teleware. Então, eu vou lá no escritório do cliente 2 vezes por semana e os outros dias eu atuo remotamente. Porque eu lembro quando eu visitei a Trio, né? Eles estavam, eu não sei se eles ainda estão com vagas abertas, mas eles estavam com vagas abertas, já emendando um pouco a próxima pergunta. Mas a questão é que eu já soube de gente que queria trabalhar na Trio, não, mas eu só quero se for 100% remoto. E eles, claro, é uma questão de cultura da empresa, não. Sim. Pelo menos 2 ou 3 dias, não lembro se era 2 ou 3, tem que estar presencial. É um escritório maravilhoso, né? Tem uma vista linda. Sim, Mas mesmo. tem que presencial. Exatamente. E no caso da Delaware, apesar de ser uma empresa internacional, mas eu fui contratada também meio que no meio da pandemia ainda, também foi remoto, né? E assim, e antes da Delaware foi um processo assim, acho que eu me empenhei mesmo com o inglês, foi 2 anos. E aí eu lembro de uma professora, Milene, que realmente desbloqueou meu inglês, assim, de segurança para falar, sabe? No dia a dia. Então, professores, eles são muito importantes, né, na nossa vida. Essa professora desbloqueou. E depois eu tive aula com o André Tramujas, que também, os dois estavam aqui em Curitiba na época. E aí ele me ajudou bastante na parte da preparação para as entrevistas em inglês. O que é muito importante, né? No meio da tecnologia, a gente tem muito contato com o inglês. Mas às vezes é muito ali o escrever ou o ler. E o falar no dia a dia foi a minha maior dificuldade. E aí, nesses anos aí de preparação, eu fiquei feliz que eu tive ajudas muito importantes, né? E foi muito bom ter tido essa oportunidade por causa disso, né? E aí, falando em preparação, em vagas, lá em 2020, quando você foi entrevistada pelo Emílios Podcast, estava sobrando vagas em tecnologia. E agora, em 2024, isso ainda é verdade? Olha, eu vejo que os conhecidos meus que, até por causa da pandemia mesmo, entraram, né, na faculdade de tecnologia pelas boas oportunidades. Porque durante a pandemia, os salários de tecnologia deram um boom, né? Posso dizer mesmo pela Delaware, eu fui para ganhar muito mais do que eu ganhava anteriormente. Então, assim, deu um ápice, assim. Mas o que eu vejo é que, assim, eles têm mais dificuldade de encontrar vagas que sejam... Não o estágio. O estágio ainda, eu acho que tem bastante... Tá bem aquecido, mas a parte de júnior. Júnior, às vezes até pleno, tem sido mais difícil, assim, para eles. E eu acho que daí o importante é você ter diferenciais, né? Um diferencial que eu gosto de ter é a comunicação. Eu gosto de falar, eu gosto de interagir com o usuário, né? Então, isso é um diferencial. Idiomas também acaba sendo um diferencial, né? Você saber o inglês é quase que obrigatório.
E você talvez uma outra língua. Hoje eu tenho atuado no projeto em que, além do inglês, às vezes, o inglês eu uso de vez em quando, mas frequentemente eu uso o espanhol, porque a gente atende Latam, né? Então, umas 2 línguas ali acaba sendo um diferencial também para quem está começando. Mas agora, quem já está em nível pleno sênior, eu vejo que ainda está aquecido. Eu recebo, assim, alguns contatos no LinkedIn semanalmente ainda. Então, depende, claro, da sua linguagem de programação que você atua, né? Das experiências que você já teve. Um bom LinkedIn, um LinkedIn bem estruturado. E mesmo para quem está começando, o LinkedIn bem estruturado envolve, assim, por exemplo, você deixar ali claro as suas experiências até acadêmicas, o que você tem feito na faculdade, ter o GitHub ali das suas coisas. Isso também faz diferença para quem está começando conseguir mais oportunidade júnior. Mas a Atelier mesmo está abrindo vaga júnior agora. É a primeira vez que eu vejo. Então, é bem interessante, assim. Acho que está voltando aos pouquinhos a aquecer e a ver necessidade dessa formação, né? Que, querendo ou não, as empresas acabam fazendo parte da nossa formação, né? Eu vou só deixar registrado que a gente está gravando aqui em finalzinho de novembro de 2024, né? Pode ser que quando a pessoa estiver sendo... Já foi a vaga. Mas é interessante saber que tem essas possibilidades. Sim, claro. E no episódio de 2020, você comentou sobre a flexibilidade da área de tecnologia, como é possível transitar entre diferentes áreas e funções. E eu diria até que se a pessoa estudar todos os episódios que a gente teve de lá para cá, vai ver, né? Muita diversidade de atuações de mulheres, e a gente só entrevista mulheres. Se for abrir mais, ainda tem mais possibilidades. Quer dizer, vai ter muito mais também não, porque não faz diferença nesse aspecto. Mas, desde então, como é que você sente que a sua carreira evoluiu em termos de explorar essas novas oportunidades, enfrentar desafios? Olha, agora mesmo eu estou num projeto bem diferente, né? Eu não estou atuando como desenvolvedor em si, eu atuo mais ali, esse termo, né, do Control Tower, porque eu cuido tanto do Dynamics do projeto Brasil, desse cliente, como também do projeto Colômbia. Então, eu acabo fazendo ali o link entre as modificações, porque eles usam a mesma infraestrutura de servidores, né? E eu vejo, assim, que é legal a gente ter essa oportunidade de atuar de formas diferentes, né? Hoje, eu diria que eu atuo mais com gestão e parte estratégica do que o próprio desenvolvimento. Hoje eu não estou desenvolvendo linhas de código, né? Mas acabo... claro que a minha experiência, né? Eu tenho aí 20 anos já na programação, então acaba ajudando em alguns momentos. Então, se precisar debugar, eu vou debugar. Se precisar analisar o código, a gente analisa, né? Então, não é perdida essa experiência, mas é natural que a gente acabe indo mais para uma área de gestão, seja ela técnica ou de pessoas, né? E eu gosto dos dois. Então, acaba que tem essa evolução realmente, né? E acabei também atuando nesse projeto mesmo como analista de negócios e numa atuação anterior nessa minha volta para a Atelier, até como uma analista funcional, em que eu implementei um módulo completo do Dynamics, mas sem programar, sem customizar. Então, teve essas várias atuações. Então, mesmo com Dynamics ou até com outras linguagens, é possível essa migração, essa flexibilidade, desde que você se adapte, né? E aí consiga, assim, ver quais são as necessidades ali, de onde você está ou das vagas que você quer se candidatar, né? Então, essa flexibilidade continua, assim. Certo. E daí, na nossa última conversa, a gente discutiu a importância de líderes femininas e como isso inspira outras mulheres na área, né? E como você vê o cenário atual em termos de inclusão e representatividade feminina na tecnologia e quais avanços você acha que ainda são necessários que a gente ainda precisa traçar essa caminho? Eu meditei bastante sobre esse assunto e eu lembro com carinho das mulheres que foram minhas líderes, inclusive, e vou até falar disso mais pra frente aí no roteiro. Mas, assim, desde a minha primeira oportunidade, eu tive mulheres que me ajudaram, que me inspiraram. E aí, isso acaba sendo o meu desejo também, né? Ser inspiração para as meninas que estão entrando, né? E aí, até ter participado da Emílias lá atrás, foi uma coisa que virou essa chave em mim. Puxa, eu posso ser inspiração para outras meninas, né? Que estão entrando na área. Então, eu acho que isso é muito importante. Até eu acho que a pandemia, ela trouxe essa luz, assim, para essa área de atuação profissional, porque a gente percebeu que quem trabalhava com tecnologia não ficou desamparado e, pelo contrário, né, foi ainda mais valorizado. Eu acho que isso abriu o olho de muitas mulheres
que durante esse período, né, difícil que a gente passou, acabou se interessando pela área de tecnologia. Eu hoje vejo mais meninas atuando nessa área, então eu acho que teve esse ponto, né, que o mercado aqueceu e as mulheres viram que era mais flexível, e tem muitas empresas que começaram também a perceber o quanto ter um equilíbrio, né, nos times de homens e mulheres é importante, porque são visões, às vezes, para certos aspectos diferentes, né? Abre a mente para outros caminhos, né? Então, outras estratégias. Então, eu acho que melhorou muito. É claro que a gente não pode dizer que está ótimo. A gente sempre tem, né, espaço para melhora, para crescimento nesse sentido, mas eu vi, por exemplo, recentemente uma empresa que ela tem como objetivo, acho que até 2026, o quadro de funcionários, ela é da área de tecnologia, de um grupo grande, ser 50%, 50%, pelo menos. Então, tanto de liderança como de atuação. Então, eu vejo que as empresas têm percebido o quanto isso é importante, né? Ter esse mix faz diferença para os times, realmente, né? Muito bom, né? Espero que quem estiver escutando, se for uma menina que está no ensino médio, que venha fazer os nossos cursos aqui, que repasse para essa meninas, porque a gente tem um problema sério de entrada. Exato. Eu acho que é importante as empresas entenderem que é bom criar um ambiente acolhedor, né? E eu acho que isso envolve muito o respeito, sabe? A gente ser ouvida, ser escutada, como uma profissional independente do gênero, né? Então, eu acho que ter esse ambiente acolhedor é o que eu sinto na Atelier, sinto no projeto hoje que eu tô. Eu acho que é muito importante e é esse o caminho. O respeito, eu acho que é o principal. Eu tenho um outro podcast, né, que também faz parte da Rede Milhas, o Fronteiras da Engenharia de Software. E assim, eu não tento 50% de mulheres nele. Por quê? Porque não tem 50% de mulheres entre as professoras pesquisadoras em engenharia de software. Sim. Então seria, para mim, eu posso até estar enganado, mas para mim eu acho que seria colocar uma sobrecarga muito grande nas mulheres, que eu vejo que isso já acontece. Uhum. E aí eu não estou dizendo que seja ruim, mas já acontece. Vai ter um congresso de engenharia de software e precisa de palestrantes. Aí vai ter que, pelo menos, se são 4, 2 homens, 2 mulheres. Uhum. Vai ter... Equilibrando. Isso é bom, mas, por outro lado, a gente sabe que acaba sendo um peso maior. Sobrecarga. Né? Sim. Então, mas, enfim, voltando agora ao tema da moda, então a curiosidade para quem estiver estudando é que essas duas últimas perguntas foram basicamente elaboradas pelo ChatGPT. Eu já tinha feito o roteiro quase todo, menos essas duas perguntas. Eu tinha um espaço lá para mais uma pergunta, mas ele faz 2 perguntas aí. E também, claro, ele usou o resumo do episódio anterior. Então, veja, para mim, está tendo um impacto. Não vou dizer que é um impacto especificamente porque eu faço revolucionário, mas é alguma coisa que ajuda a IA, as LLMs, as diversas LLMs, Machine Learning. E no seu caso, na sua vida, na sua carreira, eu até estava conversando antes da gente começar a gravar que eu estava escutando um podcast e alguém falou, não sei o que, eu acho que não era o chat, era o Copilot gera código do Microsoft Dynamics para mim. Sim. Como é que está sendo o impacto da IA na sua carreira? Sim, eu também já escutei até com um conhecido meu que ele tem uma empresa lá nos Estados Unidos de Dynamics que é AI First. Então, os desenvolvedores primeiro têm que tentar escrever um prompt para a AI gerar o código que eles precisam. Então, eles estão sendo treinados a aprender a escrever prompt, né? Então, isso é um impacto bem grande na carreira, né? Mas, assim, na minha vida, eu tenho usado cada vez menos o Google ou pesquisadores normais, tipo Bing e tal, e usado mais o ChatGPT, mas no caso eu uso mais Copilot, né? Microsoft Girl. Então, eu acabo usando mais Copilot, principalmente quando vou fazer perguntas que tenham relação com produtos Microsoft. Eu acho que as respostas são melhores, porque imagino que ele tenha aprendido ali da própria documentação da Microsoft, do Learning ali. Então, eu encaro que as respostas elas são melhores, assim. Elas não são tão genéricas como às vezes a gente pergunta pro ChatGPT. Então, eu tenho usado para isso tanto de forma técnica, como às vezes até para escrever e-mail. Às vezes eu coloco o e-mail lá e falo para ele assim, deixa esse e-mail mais profissional, deixa esse e-mail mais descontraído. Algo assim, coisas do dia a dia. E para mim, pessoalmente, também. Eu uso para buscar curiosidades, aprendizado, qualquer assunto assim que eu tenha interesse, eu tenho usado. Outro dia eu estava no trabalho voluntário de ensino e daí a gente viu uma planta, mas ela é muito diferente, assim. Eu não vou lembrar o nome dela agora para falar para vocês, mas foi muito legal, porque daí eu peguei o Google Lens, né? Tirei a foto dela, ele já me deu a lista de nomes pela qual ela é conhecida
E ela pode ser utilizada para dor no estômago, dor de cabeça. Então, tipo, coisa que o próprio dono da casa, que daí eu comentei com ele, não sabia que ela poderia ser usada para essas coisas. Então, assim, eu vejo que é muita informação, né? E tem mudado realmente a forma como a gente convive, né? E aí, pensando nessa evolução, eu até optei por uma especialização na área de inteligência artificial. Eu estava procurando um curso muito específico. Eu queria que envolvesse neurociência humana e inteligência artificial, para entender tanto o impacto, justamente esse que você está falando, vai ter na nossa vida, né? Que não tem mais volta. É tipo a gente pensar na energia elétrica ou na própria internet, né? Hoje a gente não se vê sem nenhum dos dois. E o mesmo movimento, eu imagino que vai estar acontecendo com a inteligência artificial. E logo mais a gente não vai mais se ver sem ela. E não adianta tentar frear, agora já foi. Na verdade, não só agora, já faz um tempo, né? É que agora que ela está acessível ao público em geral. Mas eu acho que já faz um tempo que quem é da área acadêmica, que trabalha com tecnologia, né? Você mesmo pode até falar sobre isso, mas a gente já tinha ela por aí. Ela só não era nomeada deste jeito, né? Então, as automações mesmo, às vezes a gente hoje em dia até confunde um pouco, até quando o cliente vem até a Teliware. Às vezes ele quer uma automação, mas ele chama de inteligência artificial, sabe? Então, assim, não tem mais volta, né? Aí, pensando nisso, eu encontrei um curso que tem essa junção, justamente para saber o quanto a inteligência artificial, o desenvolvimento dela, está se baseando ou se baseou, né, no cérebro humano, né, as próprias AI generativas e tudo mais, e também o impacto disso na gente, né, como pessoa, né? Então, o impacto psicológico e tudo mais. E esse curso também inclui a parte de direitos, né? Então, de leis que envolvem a inteligência artificial, porque vai ter que ter regras de alguma forma, né? Não dá para também perder totalmente o controle. Então, achei bem interessante, por isso que eu começo em março do ano que vem. E aí, vou ver como é, né? É uma loucura você pensar que eu vou estudar neurociência, mas por causa da tecnologia, né? Mas cada vez mais as coisas estão se integrando, assim, né? Não tem como separar exatas de humanas mais, praticamente. Vai ser online? Esse vai ser online. É online síncrono ou são aulas gravadas? Não, vai ser síncrono, tem aulas ao vivo também. Você falou essa questão de direito, uma pessoa que já esteve aqui no podcast, eu acho que a gente gravou online, mas ela mora em Curitiba, ela é egressa nossa, e ela está trabalhando com inteligência artificial e direito já faz tempo, né? Eu acho que a gente precisa trazer ela de volta aqui. É a Aline Macoin, né? Quem quiser pode pesquisar o nosso Macoin, Macohin. Ela tem uma página no LinkedIn, eu acho que é IA Responsável. Legal. Tem bastante, e ela fica participando de eventos, tem bastante gente também trabalhando com isso já. Exatamente. Tá aí, mais um braço que a tecnologia criou, né? Você ter essa lance do direito, das leis e a inteligência artificial tudo junto e misturado. E a curiosidade é que ela fazia o nosso curso aqui antes da gente ter Sistema de Informação e Engenharia de Computação, a gente tinha um curso que se chamava Tecnologia em Sistemas para a Internet. É um nome horrível, mas foi um nome definido pelo MEC na época. Certo. E esse curso evoluiu, colocou de sistemas de informação, que é o que a Natália faz. Só que em paralelo, já na época, isso já não era ainda essa coisa, ela começou a fazer direito. E ela terminou os 2 cursos. Ela fez o nosso mestrado aqui, que é o mestrado profissional em computação aplicada, e fez o doutorado em direito na UFPR já com esse foco de IA. Então, meio que por acaso, talvez, não sei, talvez ela seja uma visionária, mas ela estudou coisas que hoje Os dois são essenciais. são essenciais. No episódio ela falou bastante da LGPD e ela tá sempre postando alguma coisa no Instagram também que ela tá fazendo e trabalhando na área. Muito legal. Agora, para umas perguntas que a gente tem meio padrão aqui no Emílias, você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação, na tecnologia, enfim, na Teliware é bem interessante porque a gente tem mulheres em praticamente todos os setores, inclusive no board, né, de decisão, né? É que lá é muito horizontal, mas seria na diretoria da empresa, então isso é muito importante. Na área financeira e nas operações, realmente, né, na parte da engenharia de computação, a gente tem mulheres. Então, isso é muito bom, a gente tem uma troca legal, um ambiente acolhedor, de muito respeito. E dei sorte de estar num projeto muito legal. Eu tô ali na Mobilize e o diretor lá, o CIO e o CTO, que é o Antônio Farias, ele criou o grupo de mulheres de TI lá dentro. E ele chama tanto as estagiárias como as analistas.
e até as terceiras, que é o meu caso, né, prestadoras de serviço, para participar. Eu comecei a participar um pouco depois de ter entrado para o projeto, e a gente já fez várias coisas, teve muita troca, a gente já criou um SharePoint com dicas, né? Tem toda uma organização, a gente tem reuniões quinzenais que a gente faz, e sempre uma das meninas, ou das mulheres, né, apresentam algum assunto. E outro dia foi uma moça, ela é estagiária lá, e ela apresentou algo com relação à impressora 3D para a área biomédica, assim. Então, Bio 3D ou impressora, uma coisa assim. E eu fiquei, tipo, impressionada, assim, sabe? Então, tem sido uma troca muito legal. E é um ambiente, tanto na Atelier como esse grupo de mulheres de TI lá da Mobilize, que me fez, assim, meditar bastante sobre a questão de a gente não precisar mais, porque antigamente a gente tinha, não sei se era um sentimento só nosso, ou se era uma imposição mesmo do meio, mas a gente se masculinizava muito para estar na área da tecnologia ou da engenharia e assim por diante, sabe? E daí, eu acho que ter esse tipo de grupo e esse tipo de convivência, de conexão com outras mulheres, mostra que não necessariamente a gente precisa se masculinizar para estar nesse meio, sabe? Eu posso ser feminina, posso usar roda pink e tá ali nesse meio, e isso não vai mudar a forma como me olham, me ouvem, né? É o que a gente comentou de respeito, sabe? Então, eu tenho buscado mais a feminilidade ultimamente, então, ter esse tipo de grupo, esse tipo de conexão e meditar, inclusive, sobre as líderes que eu tive, realmente me fez mudar um pouco essa mente, porque eu era, assim, do tipo, não, eu vou de camiseta mesmo, né? E já mudei isso, porque eu vejo assim, não, eu posso ser eu, né? E isso não vai impactar no meu lado profissional. Das nossas últimas entrevistadas, você é a segunda que fala algo parecido também, né? Sobre você não precisa se masculinizar para estar na área da tecnologia, e isso é muito importante ter Com consciência certeza. disso. E em outro podcast, né, da Redemias, o Fronteira de Engenharia de Software, eu entrevistei a professora Laurie Williams, que é a professora que me recebeu quando eu passei um ano em 2014, 2015, lá nos Estados Unidos. Uhum. E ela falou isso, e na verdade, eu acho que foi alguma professora que falou para ela, porque ela chegou lá no doutorado, isso na década de, sei lá, 90, talvez, Uhum. como o problema é antigo, né? E ela também meio que sentiu essa necessidade. Não vou deixar de me vestir como eu costumo me vestir, porque eu só tenho homens em volta. E aí a professora, não, você não tem que fazer isso, né? Olha, lá em 90. Já era visionária também. E aí essa professora, até a capinha do MacBook, tem o pessoal que compra a capinha, né, pro Mac. É isso, minha cover. Aí tem uma cor de rosa, e ela usava várias coisas rosas. E como ela é uma professora meio antiga no departamento, né? Então o grupo de engenharia de software teve uma vez, não sei se eles ainda estão fazendo isso hoje, mas às vezes eles vão para um evento todos com a mesma camiseta, a camiseta rosa. Que legal. Muito bom. Aí a próxima pergunta, que é uma pergunta que a gente já tem feito muito, mas eu acho que na época que você foi entrevistada, a gente ainda não fazia. Ah, sim. Alguma mulher te inspirou em sua carreira? Então, eu vou citar as líderes que eu tive mulheres. Porque se eu fosse citar até as colegas, assim, a gente ia ficar aqui a tarde inteira eu citando gente, porque foram muitas mulheres importantes. A minha primeira líder mulher, né, na área de... E a primeira mesmo na área de programação, porque antes disso eu tinha trabalhado com hardware, né? Quando eu fui para a área de programação, a minha primeira líder foi uma mulher. É a Claudete Borges. E eu trabalhava com Visual Basic 6 e na área de geoprocessamento. Então, era algo bem diferente. E ela foi muito importante para mim, eu aprendi muito ali com ela sobre a importância do lado humano na equipe. Ela passou por muitos desafios, não vou expor, claro, mas durante o período em que eu estive lá, e tinha 3 filhos, tem, né, 3 filhos e tudo. Então, assim, era uma inspiração, tipo, uma mãe, mas ao mesmo tempo uma profissional excelente e muito humana, sabe? É muito, assim, a chegada da gente. Então, isso foi inspiração para mim. Depois, eu fui pro Sofia, que é um software, inclusive, que vocês usam aqui, de biblioteca, né? Eu trabalhei no Sofia e lá eu também tive uma líder mulher, a Daniela Barros, e maravilhosa, assim, aprendi muito sobre processo ágil, Scrum com ela, sobre organização, metodologia, assim, foi muito bom ter essa oportunidade. Aí, quando eu fui para a Delaware, a minha gestora, né, na parte, assim, de gestão de pessoas, foi a Daniele Alves, que também é muito humana, e aprendi muito com ela sobre transparência na comunicação, sabe? De você poder ser sincera do que você tá sentindo e tudo. Os one-on-ones com ela eram incríveis, assim.
e eu gostei bastante de trabalhar com ela. Ela ainda vai aparecer de novo nessa história, vocês vão ver. E a Karen Tabatini, que esteve aqui também, eu não lembro qual que é o episódio dela, se é o 5 ou 6. Eu acho que é Por aí, né? Ela foi um pouquinho antes de mim, porque foi ela que me indicou, inclusive, para vir pro podcast. Então, ela foi minha líder na minha primeira estada na Teleware. E também, agora, ela é minha líder também de novo, né? Ela que me trouxe de volta e faz todo o acompanhamento ali comigo, né? E eu me inspiro muito nela, né? Nas questões de liderança, na questão do conhecimento diverso, assim. Ela é muito boa com pessoas, ela é muito boa tecnicamente, ela é muito boa nos negócios. Então, ser esse profissional completo, eu me inspiro bastante nela. Nosso one-on-one também é muito bom. A gente acabou, né, inclusive nesse período que nós duas chegamos a sair da Teleware e voltamos. Por incrível que pareça, tem essa coincidência. E aí, esse período, a gente acabou criando ainda mais amizade mesmo, né? Pessoal, de se encontrar, para se atualizar, para conversar. E acabou tendo essa conexão mais de amizade também. Hoje em dia é até difícil separar, né? Porque a gente é muito amiga, mas a gente também trabalha junto. Mas é muito bom, a gente tem gostado bastante desses momentos aí. Foram essas. E aí, agora eu vou te fazer uma pergunta para você dizer, tanto para mim, que estou aqui na graduação já, das meninas que estão aí em engenharia da computação, sistema de informação, para as meninas que estão lá no ensino médio, no ensino fundamental, e para aquela pessoa que talvez já fez alguma graduação ou que não fez e pensa em fazer, o que você diria para as meninas ou mulheres que pensam em entrar na área da computação? Legal. Sejam vocês mesmos, né? Tenham conexões reais com outras mulheres. Façam disso uma inspiração mesmo para o que vocês buscam como carreira, como exemplo até de vida, às vezes. É importante, né, ter essa inspiração. E em qualquer área de atuação, a gente não pode parar de estudar. Mas, assim, na tecnologia, a velocidade é muito grande, é muito maior, né? Então, assim, é importante a gente sempre parar, e eu acho que os one-on-one são importantes por causa disso, né? É quando a gente para e analisa que caminho eu tô tomando, no que eu vou focar, né? No meu último one-on-one, eu tive uma conversa dessa com a Karen mesmo, e ela me direcionou. E eu acho isso tão importante, sabe? E o legal é que em todas essas empresas que eu trabalhei, sempre tinha esse one-on-one, tem lugar que chama de forma diferente bilateral, esses alinhamentos, assim, em algumas empresas é mensal, outras é trimestral, mas eu acho que você ter isso, e é ainda mais interessante quando você tem com mulheres, sabe? Porque daí você vê assim, puxa, eu quero chegar onde ela está, ou eu quero seguir, né, esse exemplo nessa área, né? Então, é muito importante. E, assim, é importante ter uma base sólida, sabe? Então, a base do conhecimento de lógica é algo que nunca vai se perder. E que você sempre vai poder flexibilizar para, de repente, mudar de linguagem, mudar de carreira, né? A base do pensamento estratégico, pensamento lógico também. E área de negócios. É bom a gente conhecer um pouco de um processo padrão de um negócio, de uma empresa, porque isso ajuda a gente a adaptar. Não importa a tecnologia específica que a gente esteja usando num projeto, né? Uma linguagem, uma infraestrutura ou ferramentas, mas se a gente tem essa base sólida de lógica, de pensamento estratégico e tal, e de negócios, eu acho que a gente consegue flexibilizar e trabalhar muito bem. É isso que eu dou de dica. Uma boa dica. E no final do episódio de 2020, você menciona lá, né, que, em primeiro lugar, antes você falou essa questão lá de São José dos Campos, vir para Curitiba, aí o seu marido tinha perdido o emprego. Aí, lá no finalzinho, você fala, seu marido estava começando a migrar para uma carreira em tecnologia de informação. E veio eu pergunto, o que é que aconteceu de lá para cá? Sim, muita coisa aconteceu. Quando eu entrei na Delaware, eu comentei desse desejo com a Daniela Alves. Sobre meu marido, assim, uma ideia que eu até tinha dado para ele, que ele começou a pensar sobre isso, dele ser consultor. Porque ele chegou a estudar 9 meses de programação, ele não se identificou tanto, mas ele gostou da área de tecnologia, da cultura das empresas, né, de tecnologia, que é diferente de uma empresa tradicional. Ele trabalhava na Coca-Cola FEMSA, trabalhava com os mexicanos e tal, então uma empresa bem tradicional, fábrica mesmo, né? Então, eu comecei a incentivar ele ser consultor de SAP, que era o sistema que ele trabalhava. E ele ficou pensando nisso, até que a Dani me falou, olha, vai abrir vaga para júnior, para consultor de SAP, e a gente vai treinar. Então, se você quiser indicar seu marido, e daí eu aproveitei a oportunidade de indicar. Ele entrou, inicialmente ele participou de um projeto já internacional, porque como meu marido ele tem inglês, ele acabou trabalhando com os mexicanos, então entende um pouquinho ali do espanhol, se vira, né?
era justamente a necessidade que eles tinham. Ele trabalhou num projeto que era um mix, assim, de países. Aí, inicialmente, com migração de SAP. Depois, ele entrou para trabalhar com uma nova versão do SAP, um novo tipo de SAP. Eu não entendo muito bem, porque SAP não é minha área, né? Mas é o SAP Cloud. E aí, ele passou a atuar como o consultor júnior ali de SAP Cloud, no módulo de financeiro, né? E aí, agora, ontem mesmo, essa semana, hoje é quarta, né? Então, segunda-feira, ele ficou sabendo que ele passou num processo interno para começar um novo projeto de SAP em janeiro, em que vai ser um projeto do SAP, o S/4HANA, que é o maior SAP mesmo, não é o Cloud, que é um pouquinho menor. Então, ele vai atuar e também vai ser internacional, passou numa entrevista em inglês, interna e tudo mais. Então, deu certo. Ele entrou para a área com o meu apoio, com a minha ajuda. Isso é uma coisa que eu tenho gostado bastante de fazer também. Eu até faço isso geralmente de forma voluntária, que é ajudar pessoas que querem migrar para a área de tecnologia, que hoje em dia, independente da área que você vê, você tem uma base de conhecimento que pode ser usada para a área de tecnologia se você estudar algumas coisas ali específicas, né? E aí o meu marido é um dos cases de sucesso aí. E aí eu tenho gostado de ajudar as pessoas em fazer isso, né? Seja pessoas que já têm a formação mesmo, né, na área de tecnologia, ou que querem migrar de outra área, porque realmente a área de tecnologia, ela tem recursos bons, ela, né, tem uma cultura, né, que foi o que atraiu meu marido, uma cultura de empresa diferente, né? Então, eu tenho gostado de ajudar as pessoas a fazer isso. Legal. E agora a gente vai para o nosso momento indicação. E aí, eu queria saber se existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, seja da área da computação, não sei, da área da computação também, que você queira indicar para as nossas ouvintes aí. Tá. Eu separei 3 dicas aqui. 2 livros e um filme. Eu tô numa vibe de ler livro de gato. Pra quem não sabe, eu tenho 4 gatos. 2, inclusive, eu resgatei naquela semana que a gente gravou o primeiro podcast. Por exemplo, eu falo que são meus filhos da pandemia. A gente resgatou o filhotinho da canaleta do ônibus, perto ali do Carrefour. Então, de 2 que eu já tinha, se multiplicou, né? Virou 4. E aí eu tô nessa vibe de ler livro que contém gatos na história. Eu li recentemente Vou Te Receitar um Gato. Então, é um pouco de psicologia ali com o lance do gato, o que ele faz na vida das pessoas. Eu achei muito legal, assim. São vários contos e, de certa forma, eles estão conectados. Então, eu gostei muito de ler um livro gostosinho, assim, pra descontração mesmo, né? Porque é tanta coisa de tecnologia que a gente tem que se atualizar, então esse é bem pra descontração. Outro que eu gostei de ler também foi o Poder do Subconsciente, do Joseph Murray. Eu gostei bastante, eu acho que... eu sou já uma pessoa bem positiva, me lembrou muito, mas de uma forma mais, assim, psicológica que ele usa, né? De inteligência emocional. A história de Poliana, que é um livro que eu gosto bastante, mas ele explica, vamos dizer assim, as origens disso e como que nosso cérebro funciona, que Poliana faz lá o jogo do contente e ele, vamos dizer assim, aprofunda nesse assunto da positividade. E eu gostei bastante de ler também. Para assistir, eu gosto de filmes que me façam pensar. E o último que eu assisti que me causou esse efeito, assim, foi O Mundo Depois de Nós, que é com a Julia Roberts no Netflix. Me fez pensar o que seria da gente se fossem lá e desligassem a chavinha da internet. Então, me fez pensar bastante. Vou fazer uma indicação também, pegando um pouquinho aí do que você falou do Poder do Subconsciente do Joseph. Não é um livro, não é um filme, não é um podcast. Na verdade, um perfil de uma pessoa nas redes sociais, é a Mariana Baroni. Ela é psicóloga e ela fala bastante sobre... A gente falou hoje sobre inteligência artificial, sobre o boom que tudo está trazendo de tecnologia de informação. E ela fala um pouquinho sobre como tudo isso mexe ali com o ser humano, como você lidar com essa era digital. Então fica aí a indicação. Eu vou indicar também, no caso, assim, é meio na vibe desse mundo depois de nós, que tem um que é meio deprimente, apesar que no final eles dão uma coisa assim, tem solução. Tem uma esperança. É um documentário também na Netflix chamado A Conspiração Consumista. E assim, eu não me considero uma pessoa completamente desinformada sobre como, sei lá, as indústrias produzem coisas e a gente não consegue descartá-las ou reutilizá-las adequadamente, mas Da obsolescência programada seria, né? Até também, mas várias outras coisas. Tipo, por exemplo, uma das coisas que me assustou, porque assim, Curitiba é uma cidade que é meio que modelo de reciclagem, né? E eu lavo as coisas, plásticos todos, coloco lá toda terça e quinta no lixo. E aí eu gostaria até de saber, se alguém souber em algum lugar, mas assim, eu falo,
muitas dessas coisas que a embalagem diz que é reciclável não são. Sim. E eu estou limpando aqui no aqui. Vai dar onde? Fazer o quê? Enfim, tem várias coisas. A questão de pessoas que trabalharam em empresas e viram... Não, pô, eu estava lá só estimulando que a pessoa trocasse de tênis a cada 6 meses. E para onde é que vão esses tênis? Aí tem uma cena horrorosa lá com Gana, que assim, parece que a legislação de Gana permite que essas lojas... Essas marcas. As marcas, né, mandem coisas usadas para lá. Ok, faz sentido, né? Ninguém está usando aqui na Europa, vamos mandar para Gana. Talvez até faça sentido. Mas isso que é tanta coisa, é muito mais do que a população tem capacidade de consumir. Puxa. E aí, tem uma... lixões. Tem uma cena de uma praia cheia de roupa. É um negócio assim... Enfim. Pra chocar. Pra fazer pensar, né? Mas, enfim, onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Eu sei que você está no LinkedIn. Sim. Tem mais algum lugar? Tô no Instagram também. É Priscila Benavides nas principais redes. Eu tô por lá. Tá certo. Então é isso, acompanhe a Priscila nas redes. Nós chegamos ao fim desse episódio. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco no Milhas Podcast. Obrigada por vir mais uma vez falar um pouquinho do que mudou da sua carreira desde 2020. E queria saber se você quer mandar um abraço para alguém, se você... Claro. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de agora ser presencial, né, e todo o apoio que eu tenho, né, tenho muita rede de apoio para minha carreira, para minha vida, mas principalmente o marido, né, o marido tá ali todos os dias, tem que agradecer, então, principalmente para ele. Muito obrigado, obrigado a todos que nos escutaram, assistiram, e até o próximo episódio do Emílias Podcast. Tchau, tchau.